Minha cara tá um bagaço. Opa, shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashi, do nosso Pai Yahua. Aliás, só pela graça mesmo, porque esse calor que tá fazendo, pelo amor do Pai. Eu não sei como tá na região dos irmãos, mas na minha região onde eu moro, tá aqui, se bater menos de 35 graus Ai, sem comentários. Aqui tá batendo 35 graus pra cima, muito alto. Eu tenho pena de quem mora no Nordeste, esses lugares aí. Acima do Trópico de Capricórnio. Bom, enfim. Irmãos, brincadeirinhas à parte, o vídeo de hoje é para falar sobre um tema pertinente e muitos, como eu posso dizer, difícil de abordar de uma maneira que a gente vá aceitar, não apenas de maneira intelectual, mas circuncidando esse ensino no nosso coração. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos uma geração, na verdade esse sempre foi um problema recorrente na história da humanidade, mas hoje em dia, com base nos cumprimentos proféticos que estão acontecendo nos últimos dias, inclusive falando sobre isso, eu recomendo que assistam a série de vídeos que o irmão Rômulo Ribeiro Marasquim tem lançado sobre os sinais da volta do Messias e os sinais do fim dos tempos. Que um dos sinais do fim dos tempos vai bater exatamente com o que eu vou falar aqui hoje, que é sobre amor. Amor, uma palavra que está presente no nosso vocabulário, tanto seja ele secular, mas principalmente no nosso contexto como crentes. O que é o amor? O que é o amor? Seria ele um sentimento ou seria ele uma decisão constante, todos os dias, de permanecer acreditando e escolhendo prosseguir no caminho em que fomos chamados, que foi o caminho da salvação. Pessoal, perdoa se vocês perceberem que eu tô com uma dificuldade de manter o olho aberto, é porque o trabalho ultimamente tem me desgastado muito, e aí eu tô fazendo um esforço danado para manter os olhos abertos. Gente, vida de trabalhador não é fácil não, cara. não é fácil não. Mas faz parte, né? É mandamento que o homem viva do próprio suor, sustento do seu próprio suor. Então, mas o tema hoje não é para falar sobre trabalho. Isso aí vai ser tema para outro dia. Aliás, eu tenho bastante temas aqui gravar, pensados aqui em mente. Eu só preciso botar em vídeo mesmo. Mas voltando ao assunto principal, hoje vamos falar de uma passagem muito negligenciada. Eu não digo nem negligenciada intelectualmente, eu digo espiritualmente, que é Matitiahu, capítulo 5, do versículo 43 ao 48. A famosa passagem do amarás o teu inimigo. Qual é a importância de amarmos o nosso inimigo? Esse amor seria um amor romântico, porque todo mundo já deve ter ouvido essa frase. Então quer dizer que eu tenho que dar um beijo na boca do caboclo? Não é para você dar um beijo na boca do caboclo. Não é para você dar um beijo na boca do seu inimigo. Vamos entender o que o amor bíblico significa e como que a distorção greco-romana de amor influencia na nossa sociedade até hoje e infelizmente contribui para um entendimento equivocado das escrituras. Bom, vamos ler os textos e aí eu vou explicando tintim por tintim todos os conceitos bíblicos de uma maneira super didática e tranquila, para que haja entendimento para todos. Vamos lá. Matitiahu, capítulo 5, do versículo 43 ao 48, perdão. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só por esse detalhe, vamos fazer um parêntese. Algumas pessoas que, faltos de entendimento, seja por ignorância ou por desonestidade mesmo, atribuem essa frase, odiarás o teu inimigo, à Torá,
como se a Torá ensinasse ensinasse as pessoas a odiar o inimigo, o que não é verdade. Irmãos, uma dica de ouro: quando vocês não tiverem certeza daquilo que vocês têm sobre um determinado tema, estudem sobre ele. Não tenham medo de perguntar sobre ele para alguém mais entendido. Por quê? Porque essa passagem aqui, para quem não sabe, o ouvistes o que foi dito, o Messias está se referindo à tradição rabínica judaica da época. E a tradição rabínica judaica da época, principalmente o pós-templo, mais precisamente o segundo, começou-se a ensinar de que os gentios deveriam ser tratados como inimigos. Mas será que é isso que a Torá ensina pra gente? Bom, vamos abrir em Levítico, capítulo 19, Levítico capítulo 19, também conhecido como a passagem do Código de Santidade, uma das passagens conhecidas como o Código de Santidade. Vamos ler aqui. Aqui, ó. Cadê? Não voltar. Isso. Aqui, ó. Levítico capítulo 19, do versículo 33 ao 34. Se o estrangeiro, gentil, peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Ouviram bem? Não o oprimireis. Não é para nós oprimirmos os que são de fora. Não é para nós maltratarmos os que são de fora. E eu já vou explicar o paralelo. Mas só para vocês entenderem. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos. Por que nós devemos amá-los como a nós mesmos? Pois fosseis estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Yahuwah, vosso Elohim. Está aqui a resposta do porquê nós devemos amar os nossos inimigos. É um princípio espiritual, é um exercício de empatia. Porque vamos ser sinceros, vamos abrir o nosso coração aqui. Nós não fomos um dia estrangeiros às promessas do Evangelho? Nós não fomos estrangeiros à graça e à presença do Messias? Quem aqui nunca precisou de arrependimento? Quem aqui nunca precisou de perdão? Quem aqui nunca precisou buscar ao Pai para que houvesse arrependimento genuíno e houvesse entendimento? E como haverá entendimento da parte do nosso inimigo se nós o tratarmos como tal? Como que vamos demonstrar um amor tão abrangente, tão acolhedor, tão único, se nós agimos como as pessoas do mundo? Que agimos conforme o proceder da pessoa. A pessoa me trata bem, eu trato ela bem. A pessoa me trata mal, eu vou tratar ela mal. Mas peraí, isso é efeito rebote, isso é um espelho. Nós estamos sendo espelhos do mundo, não estamos sendo diferentes do mundo. Nós temos que ser espelhos do Criador, temos que espelhar o caráter do Criador. Porque da mesma forma que ele escolheu um povo que era estrangeiro às promessas da salvação, nós também devemos acolher aqueles que são estranhos à promessa que foi dada a nós também. Isso não significa que você tem que levar o seu inimigo para casa e tratar ele com banquetes, nossa. Apesar de que se você fizer isso, meus parabéns, você vai ter um muito galadão no céu. Mas o ponto aqui é: por que o Messias disse isso aqui? Porque infelizmente é uma tendência do ser humano, uma tendência nossa, que quanto mais sofremos pancadas das pessoas, principalmente que não gostamos, a gente tende a se afastar, nos tornarmos amargos com elas. A gente deixa que o nosso coração, ao invés de se encher de alegria e de amor, se enche de amargura e ódio. E o ódio como um barril de pólvora. Quando ele vai queimando aos pouquinhos, vai queimando, e quando ele explode, a explosão não escolhe quem vai afetar. Então, quando você permite que o ódio entre no seu coração, você não está apenas afetando as pessoas ao seu redor, você está a si mesmo apenas. Você está afetando ao Criador.
porque você deveria ser o representante do caráter do Criador. E pensa que testemunho você está dando ao você explodir, perante uma situação em que você poderia resolver com amor, com longanimidade, com paz. Você resolve com discórdia, com contenda e com conflito. Não fomos chamados para sermos pedras de tropeço. Não fomos chamados para ser pavis de pólvora. Fomos chamados para ser água que apazigua o incêndio, não a gasolina que piora as chamas. E vamos continuar a leitura, irmãos, porque o Messias vai explicar exatamente isso que eu estou dizendo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu não sei o entendimento dos irmãos acerca da oração, mas a oração nas Escrituras é uma espécie de humilhação. Quando vocês ora para o Criador, você está se humilhando, você está se apequenando perante a presença do Pai, porque ali você está o reverenciando, tratando ele como a divindade suprema. Então quando você ora pelo teu inimigo, você está agindo com humildade, de reconhecer que apesar dele ser o seu inimigo, ele era como você, um inimigo aos olhos do Pai, antes de conhecer a graça, antes de conhecer o amor, antes de ser convertido. Olha que mensagem maravilhosa, irmãos. E a gente deixa passar, porque às vezes a gente deixa a mágoa, a fúria, a ira tomar conta do coração. E aí a gente, ao invés de nos alimpar-vos desse sentimento que não nos pertence, a gente alimenta. E a gente age conforme o proceder da carne, conforme o proceder daquilo que nós não fomos chamados para ser, meus irmãos. Porque quando nós odiamos aqueles que nos odeiam, a gente só repete um ciclo. É um ciclo de ódio. Aqui, ó. A pessoa tá odiando, uma pessoa tá odiando aqui, a outra tá aqui em cima, ó. Parece cão e gato, ó. Parece cão e gato. Um correndo atrás do outro, um correndo atrás do outro. Até que um vai pegar o... E essa é uma corrida eterna. É um loop eterno. Ódio, quando combatido com ódio, só gera mais ódio. Por isso que o amor, ele apazigua até as piores calamidades. O amor, ele constrange até o pior dos malfeitores. Por isso que quando o Messias também disse, e se o teu inimigo quiser lhe dar um tapa na tua face direita, dele na tua esquerda. Isso não é uma frase literal para você literalmente apanhar. É uma forma de dizer, é uma forma de demonstrar, você não vai resistir, você vai ser diferente. Fomos chamados para sermos diferentes, fomos chamados para ser a luz que ilumine esse mundo de trevas. Não trevas que apagam a luz. Não sejamos assim, meus irmãos. Porque olha o que o Messias vai dizer. O caráter do Criador, ele não olha, ele olha como é o caráter do nosso Criador. Ele não olha para a nossa condição como pecadores, para agir conforme o seu proceder. Olha aqui, ó. Olha o que olha o que ele vai fazer. Olha o que ele faz. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Nós devemos amar devemos ter amor para com nossos inimigos, para que sejamos chamados filhos. É claro que isso não significa, como eu disse, não significa dar um beijo na boca do teu inimigo, mas é você ser uma extensão do caráter do Criador. Assim como Davi já foi chamado o homem segundo o coração do Pai. E por que ele foi chamado assim? Porque ele era a representação humana mais próxima do Criador. Eu digo humana, entre aspas, porque o Criador, ele não é humano como a gente. Ele não é um ser humano como nós. E nem o Messias era um ser humano como nós. Por isso que não dá nem para colocar o Messias nessa conta, porque ele é divino. E como ele vai continuar ensinando aqui, ó. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e faz chover chuva sobre justos e injustos. O Criador, ele age conforme o seu proceder, porque ele não é como o homem que age conforme as circunstâncias, conforme o proceder do dia a dia. O Criador age conforme o teu caráter, conforme a tua vontade, porque essa é a diferença entre quem tem um caráter firme na verdade, e um caráter solúvel
um caráter mutável ao contexto. E eu posso dizer isso porque eu estou trabalhando num lugar em que meu caráter é testado todos os dias. E eu posso afirmar com toda a propriedade, se eu não tivesse um caráter firmado no Messias, eu teria caído. Eu teria caído. Porque a tentação é grande. É muito fácil você dizer que tem caráter quando todas as circunstâncias estão favoráveis a ti, quando tudo está ocorrendo bem, quando está vendo apenas bênçãos na sua vida, quando todas as pessoas te louvam, te elogiam, não há críticas, não há somente puxação de saco, bajulação. É muito fácil você ser uma pessoa de bom caráter. Mas e quando você passa pelo que Jó passou, por exemplo? Você pode dizer que tem caráter? Porque se o teu amor é condicionado pelo contexto em que você vive, ou seja, se o teu amor é condicionado pelo que o outro faz por você, você não sabe o que é amor. Você não sabe o que é amor. O amor não olha para o indivíduo. Ele é uma virtude. O mal dos ímpios é que eles gostam de usar a virtude como uma moeda de troca. Ou seja, eu sou bom para você, você vai ser bom para mim. Não, se eu sou bom, mas o crente não é assim. Eu sou bom para você, não porque você merece, mas porque isso faz parte do meu caráter. Isso é um reflexo do meu coração transformado. Essa é a diferença entre o crente, o verdadeiro, e aquele que se diz crente, mas na primeira mudança de comportamento do próximo, ele já abandona. E eu digo porque é difícil resistir à tentação. É difícil resistir. Às vezes a gente tem vontade de desistir. Mas nós não fomos chamados para sermos covardes, meus irmãos. Se nós tomamos uma pancada na cara, a gente levanta e segue em frente. Assim como Elias seguiu em frente. Assim como Pedro, Paulo, o próprio Messias, que foi esbofeteado, foi maltratado, foi chicoteado, foi humilhado, foi rebaixado ao nível de um assassino. E o que saiu da boca dele? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Você consegue imaginar dizendo isso para um inimigo? Uma pessoa que te odeia? Uma pessoa que te traiu? Uma pessoa que te magoou? Uma pessoa que te desrespeitou? Pois é. Esse é o nosso Messias. Esse é o nosso Salvador. Por isso que ele deve ser o nosso espelho. Ele deve ser o nosso mestre. Ele deve ser o nosso exemplo de bom caráter. Não é eu, não é o irmão X, não é o irmão Y. Olhem para o Messias sempre. Vamos continuar prosseguindo. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os pagãos o mesmo? É a atitude de pagão. O pagão age dessa maneira. Ele age conforme o proceder do outro. Mas nós não somos assim. Nós agimos conforme os princípios, conforme o nosso caráter transformado. E prosseguindo, meus irmãos. E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazeis os pagãos a mesma coisa? Isso aqui serve. Do que adianta você dizer que ama as pessoas se você só ama aqueles que te fazem bem? Se você só ama aqueles que te dizem, eu te amo. Ah, Luca, então quer dizer que as pessoas que nós amamos, os inimigos estão no mesmo nível das pessoas que amamos? De jeito nenhum. É muito pelo contrário. Se nós amamos os nossos inimigos, as pessoas os nossos irmãos, nós amamos em dobro, em triplo. Porque é justamente isso. Porque se o amor para com o nosso inimigo é grande, imagina o amor para com o nosso irmão. Isso é um reflexo, irmãos. Isso até ajuda a melhorar a nossa relação com irmãos. Porque pensa, se eu estou me esforçando para amar uma pessoa que é o meu inimigo, o meu irmão, eu tenho prazer em amá-lo. Eu tenho um prazer em amá-lo. Mesmo com todos os defeitos e com algumas divergências. Desde que essas divergências não estejam relacionadas à heresia. É isso, meus irmãos. É isso que o Messias está dizendo. E ele está nos chamando ao arrependimento.
para amarmos aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos fazem mal, amar aqueles que têm algum problema conosco. Porque se nós não amarmos, o ciclo de ódio vai continuar assim, ó. Ele não vai acabar. A gente só acaba com o ciclo de ódio quando a gente decide dizer: Pai, eu não quero mais odiar. Eu quero amar eu vou amar o meu inimigo. Não vou devolver na mesma moeda. Eu vou fazer o bem para ele. Não porque ele merece, mas porque você fez o bem para mim quando eu era o teu inimigo. E continuando. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste. É óbvio que essa perfeição aqui não é no sentido de nunca errar, mas tentarmos chegarmos próximos do caráter do Criador. Sermos espelhos daquele que não se vê com os olhos, mas que se sente com o coração. É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. E, de novo, eu peço perdão pela frequência de vídeos. É porque o trabalho tem sido muito desgastante. Mas isso faz parte. Todos nós teremos os nossos tempos de provações. Mas o importante é permanecermos firmes na verdade daquele que nos chamou filhos. Fiquem na graça do nosso Senhor. Até o próximo.